Eu recebo hoje o professor e doutor Ivo Dickmann, do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Chapecó, a UNO Chapecó, um pesquisador do pensamento de Paulo Freire para a educação socioambiental e também apresentador do podcast, o Ecopedagogia. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Suzana. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando, tanto aí no canal do YouTube quanto no podcast de vocês. Eu acho que são dois lugares que a gente tem que estar e é um espaço bacana a gente ampliar o diálogo e falar do que a gente vem produzindo enquanto ciência na educação e na ecopedagogia também. Isso mesmo, professor, também concordo com a sua fala. Para a gente começar, você é um estudioso da pedagogia freiriana, né? Como é que foi o seu primeiro contato com o autor e qual que é a importância do pensamento de Paulo Freire para a educação, no seu ponto de vista? Legal, Suzana, essa pergunta é bacana, eu estava pensando nela quando você já tinha me adiantado antes e eu me recordo muito bem, lá em 2003, quando eu entrei na minha graduação, há 18 anos atrás, a professora de sociologia, ela no final da disciplina, ela disse assim, pode me entregar um trabalho tema livre? E aí eu fui para a biblioteca para encontrar alguma coisa para fazer esse trabalho para essa professora, né? E aí eu me deparei com a pedagogia do oprimido e como eu era de grupos de jovens, da Pastoral da Juventude na época, eu pensei assim, poxa, eu já devia ter lido esse livro. Todo mundo me falava bem da obra e tal, né? Era importante para a educação popular e o processo de organização dos jovens que eu fazia. E eu pensei assim, vou juntar o útil ao agradável, eu vou aproveitar, vou ler a obra e vou fazer meu trabalho sobre a educação libertadora de Paulo Freire, né? E eu acho que o Paulo Freire naquele dia me prendeu numa armadilha. Eu estou há 18 anos lendo o pensamento dele de forma sistemática. Então a minha aproximação foi muito por um fazer pastoral, que era na época, né, que eu entendo hoje como um processo de educação popular sistemático com jovens, né? E eu sentia que tinha, Suzane, uma identidade entre a teologia que eu fazia na Pastoral da Juventude, a teologia da libertação latino-americana, com o pensamento do Freire. Quando eu li a obra foi assim também. E tanto que quando eu terminei de ler a obra, eu fui de férias para casa da minha mãe e do meu irmão, e eu disse pro meu irmão assim, olha, você tem que ler esse livro é um tratado de educação extraordinário. E ele comprou o livro e leu, e ele, quando eu fui de novo passear na casa dele, ele me disse assim, não é só um tratado de educação, é um tratado de política. E aí caiu a ficha de que, na verdade, Paulo Freire fazia esse movimento, né, não de reunir educação em política, porque a educação é política. Ele mesmo disse, né, não é política porque eu quero, é política porque se faz na sociedade, se faz com pessoas, né? Então me parece que nessa aproximação inicial eu fui percebendo devagar, e claro, eu fui lendo, né, eu tenho todas as obras na minha biblioteca em casa, eu fiz essa leitura mais sistemática, eu fui percebendo que Paulo Freire tem alguns legados importantes para a educação. Eu acho que o primeiro deles é a possibilidade de educar e ensinar os estudantes a partir do contexto concreto que eles vivem. A partir do entorno da escola, da realidade socioambiental, já conectando aqui com as questões ambientais. Eu acho que Paulo Freire fomenta que se parta do contexto concreto. E como ponto de partida, né? Não como ponto de ficada. É para a gente começar o diálogo e aprofundar o diálogo para essa leitura da realidade, para além da leitura da palavra, né? Um segundo legado importante, me parece, é a perspectiva dialógica, né? Nós fazemos educação freiriana quando nós dialogamos sobre os contextos de exclusão, contextos de opressão dos educandos que nós trabalhamos. E esse diálogo não é só para produzir conhecimento, ele é um diálogo que ele é problematizador da realidade de vivência, portanto, é um diálogo que permite pensar a intervenção. O saber em Freire é um saber da praxis, é um saber que permite intervir na realidade para transformar. E aí me parece que tem um terceiro legado que é muito caro para Freire, talvez o que mais se critica Paulo Freire por causa disso, e está ligado, esses três estão intimamente conectados, que é a dimensão da politicidade do ato educativo, né? Porque se eu penso uma educação que visa transformar a sociedade, eu me torno um protagonista dessa transformação, eu me torno um sujeito político inserido na sociedade. Então a educação passa a ser um ato político fundamental de conhecer a realidade,
conhecer os textos, conhecer a palavra, né? E além de ser uma alfabetização da leitura da palavra, é uma alfabetização da leitura do mundo para transformar o mundo, homens e mulheres como sujeitos dessa transformação. E me parece que essas 3 questões estão como 3 pilares que dão sustentação ao pensamento e à pedagogia de Paulo Freire. Antes da gente entrar na segunda pergunta, baseada no que o senhor está falando, a questão subversiva de Paulo Freire, no sentido de que subverte a ordem, né, e naquela questão de que não aceita as coisas como são, entende como elas são e a partir disso, como você falava, vai para a transformação, né, daquela realidade, né. Um professor freiriano seria um professor que tem uma boa análise de conjuntura e da estrutura da sociedade, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você usa muito bem a palavra subversão mesmo. Não é só um inconformismo, né, Suzane? Eu não gosto da minha casa, eu não gosto da minha rua. Não é isso. É uma subversão no sentido de perceber que existem pessoas excluídas. Quando a gente faz a leitura da realidade, a gente não faz só para conhecer a realidade, mas para intervir. E a gente vai percebendo que nós vivemos em um mundo, em um sistema social que ele é acumulador de riqueza e distribuidor de pobreza. Ele é acumulador na mão de alguns dos benefícios, de privilégios, e uma grande massa, a maioria da população a nível mundial, não estamos nem falando de Brasil, né? A nível mundial de pessoas excluídas e oprimidas. Na última leitura que estava fazendo aqui no livro, folheando um livro que eu comprei hoje, antes de conversar contigo, são 400 milhões de refugiados no mundo. É muita gente. Né? E não são pessoas que simplesmente levantaram de suas casas e foram embora dos seus países. São oprimidos por guerras, por brigas por território, né? E isso são questões ambientais fundamentais, né? São pessoas que tiveram que sair de sua casa, do seu lugar, por um conjunto do seu contexto que foi negada a sua dignidade humana, a sua qualidade de vida, e me parece que isso é tema fundamental para a educação, né, Suzane? De fato. Então, já vamos entrar na questão ambiental. Como é que se dá, então, a relação? Você já falou um pouquinho, vamos aprofundar um pouco mais, da pedagogia em Paulo Freire com a pedagogia ambiental. Que ótimo. Essa pergunta para mim é muito cara, porque a resposta dela, eu me dedico desde 2008, quando eu entrei no mestrado em educação, e depois no doutorado também, a estudar as contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental, que estão sintetizadas aqui no meu livro, que depois eu posso falar mais disso para vocês. Para mim, eu acho que na minha pesquisa eu encontrei uma resposta que até hoje me parece satisfatória, Suzane. Talvez com o tempo a gente vai, né, pesquisando outras coisas e encontrando mais respostas mais convincentes. Mas Paulo Freire não consegue compreender o ser humano desconectado do mundo. Então ele vai dizer assim, o mundo é porque o ser humano diz o que o mundo é. Portanto, o ser humano é a consciência do mundo, né? Se faltar o ser humano, falta o mundo, né? Porque ninguém vai estar lá para dizer isso é mundo. E aí me pareceu, desde o início dos meus estudos, das minhas pesquisas, que há uma relação de pertencimento na concepção freiriana. E essa relação ser humano e mundo me pareceu satisfatória nas minhas pesquisas até hoje, no que diz respeito a essa relação do pensamento freiriano com a educação ambiental e agora que eu estou produzindo com a ecopedagogia. Porque se o ser humano está no mundo, com o mundo e com os outros, então ele não é um ser especial nesse planeta. Ele tem uma função diferenciada, ele tem uma capacidade intelectual diferenciada, ele é consciente do seu lugar no mundo, que os animais e as plantas não são. Mas isso não nos torna dominadores do mundo, não nos dá o direito de explorar o mundo, não nos dá uma carta branca para destruir esse planeta. E isso é uma preocupação que tem que ser fundamental quando a gente trata de questões pedagógicas, educativas. Tem que estar presente isso nos currículos escolares. Essa percepção tem que estar presente nos currículos da graduação, independente do curso de graduação, seja economia, administração, direito, medicina, licenciatura em pedagogia. Essa dimensão ambiental e o nosso lugar no mundo me parece que é uma temática fundamental para a gente problematizar. Porque aí, Suzane, veja só, se eu sou um advogado, eu vou fazer defesa do meio ambiente nas causas que eu defendo.
Se eu sou um empresário, se eu sou formado em contabilidade e administração, eu vou pensar que a minha empresa não pode agredir o planeta. Ela precisa ser uma defensora da vida do planeta. Se eu sou um professor, como eu sou, como você é, ao dar a nossa aula, ao trabalhar com os nossos estudantes, nós temos que alertá-los permanentemente das catástrofes ambientais, das mudanças climáticas e perceber que nós vivemos de forma insustentável por nossa culpa, não por culpa da girafa, do leão, do elefante, do lobo-guará, do mico-leão dourado. Eles são sustentáveis. O ser humano, que teria essa capacidade extraordinária que é a razão, o intelecto, acaba destruindo o planeta. E aí me parece, sem problema dizer isso, que esse modelo capitalista que a gente vive, infelizmente, né, ele fomenta a exploração do ambiente, do planeta, em vista da acumulação de riqueza. E aqui tem um gap que o capitalismo ainda não conseguiu resolver. O dia que ele conseguir resolver isso, né, de poder acumular riqueza sem explorar o planeta, seria a salvação, né? Mas hoje, infelizmente, nós temos um problema grave que está ligado ao modelo e ao sistema de produção, de vida e de consumo, que acaba gerando a destruição do planeta e aí inviabiliza a médio e longo prazo a existência da vida humana no nosso planeta. Eu até tinha anotado aqui, professor, exploração, acúmulo de riqueza. Aí o senhor entrou nessa questão. É possível preservar o meio ambiente, quer dizer, pensar em sustentabilidade no sistema capitalista hegemônico? Olha, eu acho que é um grande desafio. Se a gente respondesse assim, peremptoriamente, como dizia um pensador do Rio Grande do Sul, que não, talvez seria um pouco de exagero. Mas a gente poderia dizer assim, do jeito que está hoje, a resposta é não. Embora, Suzane, eu tenho ficado atento a isso, eu tenho visto algumas obras, algumas produções, ainda muito incipientes, né, de tentativas de construir a perspectiva de um sistema capitalista consciente. Tem algumas obras como o Capitalismo Consciente, algumas abordagens de algumas empresas de forma sustentável, mas a palavra sustentável ela é muito promíscua também, né? Ela meio que serve para tudo. Eu vendo o mesmo produto que na produção eu agrido o meio ambiente, mas eu vendo num refil, então eu só vendi um pote. Eu não vejo isso como um ato sustentável, mas virou as empresas, marketing, né? Virou marketing, essa é a palavra. Virou marketing, todo mundo é sustentável para vender mais e agregar valor no produto, né? Então assim, é uma questão meio complicada. Tem algumas obras que vêm sinalizando nesse caminho, porém, me parece que as leituras mais profundas, que vão fazendo leituras mais das causas mesmo da destruição do planeta, vêm demonstrando, né, que de forma sistemática, após a Revolução Industrial, num curto espaço de tempo, esse modelo de produção e consumo vem sendo o responsável sim pela destruição do meio ambiente. E veja, Suzane, eu não estou aqui nem fazendo um discurso político de esquerda contra o capitalismo. Eu gostaria muito que o capitalismo desse certo. Eu não sou alguém que está agorando o capitalismo. Só que o que a gente vem vendo, né, no movimento da história, na materialidade da história que nós estamos vivendo, ele vem se demonstrando, né, e vem tendo um limite profundo de produzir riqueza ao mesmo tempo que produz dignidade humana e também olhando o planeta Terra como um ser de direito, né? Então eu não posso ter o meu direito humano garantido e achar que o planeta não precisa também ter garantido a sua capacidade de resiliência, né? Ou de equilíbrio dos seus ecossistemas, porque nós somos um dos ecossistemas desse planeta Terra. Então me parece que hoje, no modelo que está, respondendo a tua pergunta, é inviável. Talvez pela nossa capacidade humana, né, e alguns sinais que alguns países mais desenvolvidos vêm sinalizando, né, de diminuir o uso do combustível fóssil, né? Então, sim, tem algumas alternativas, mas também tem uma crença aqui na tecnologia de que todos os problemas que nós temos e que destroem o planeta serão resolvidos a médio e longo prazo com novas tecnologias. Vamos aguardar para ver, né? Eu vou ser obrigada a fazer um comentário dentro da sua fala. Eu ouvi uma youtuber, eu diria, mas é uma pensadora marxista, a Rita Van Hunt, que tem o tempero drag. Ela também trata essas questões com muito humor. Uhum. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção dentro do que o senhor falou sobre tecnologia. Ela falou assim, nós temos tecnologia para acabar com a fome,
por exemplo. E a gente tem muitas pessoas, o senhor falou lá no começo, né? Da quantidade de pessoas empobrecidas. Nós temos um mundo muito desigual, então, assim, não dá para crer só na tecnologia, porque a tecnologia é feita por humanos e são os humanos que as usam. E se não tiver essa consciência, essa leitura da realidade, e não incluir todos, né, professor? Porque o capitalismo ele é excludente, né? Então, sem dúvida ele que deixa a gente de fora. Sem dúvida. Se nós tivéssemos despertado para um capitalismo includente, eu não veria muito problema, né? Teria que ver como que isso se conformaria, né? Mas eu acho que a ideia de um capitalismo includente, ela é contraditória em si, né? Então me parece que não faz muito sentido, né? A gente até ouve capitalismo includente ou capitalismo consciente, mas na maneira como ele vem se conformando historicamente, essas coisas não se conformam, né? Não se encaixam, né? Porque ele é eminentemente, vamos dizer assim, regido pela lógica da livre iniciativa. Portanto, se eu acumulo muita riqueza, mesmo destruindo o planeta, ou não me importando com o entorno onde eu estou inserido, tá valendo. Tem uma ética ali, né, do capital. E que essa ética do capital, infelizmente, ela não ouve o diferente e também não está muito preocupado com a dignidade humana nesse sentido, né? Então vamos voltar aqui para o nosso roteiro, porque eu sempre faço isso, eu fujo do roteiro, deixo os entrevistados sempre ali no aperto, né? Nós vivemos tempos, né, de incertezas por conta da pandemia de Covid, pela desinformação, negacionismo da ciência, desmonte das políticas públicas, especialmente nas suas áreas, né, educação e meio ambiente. Qual o caminho para a sociedade brasileira superar essa condição, e considerando então as pesquisas realizadas nas universidades, elas podem contribuir para isso? Olha, Suzane, nós somos jovens ainda, né? Eu tenho 40 anos e penso que a gente vai viver mais uns 40 pelo menos aí pela frente, né? Mas mesmo assim a gente já tem uma visão de perspectiva histórica. E nesse sentido me parece que a humanidade vive em ciclos, né? E nós estamos vivendo, infelizmente, um ciclo neoconservador que voltou com muita força, especialmente da eleição do Trump nos Estados Unidos para cá, né? E agora, de certa forma, parece que está enfraquecendo, né? Já passou aí, né, 10 anos e tal, mas vamos ver aí no que vai dar nos próximos anos. E aí, infelizmente, né, nós vivemos algo que nos parecia já impossível, né? Como você mesmo citou, o negacionismo da ciência, por exemplo, né? Uma coisa era o negacionismo científico pós-Idade Média, né? No século XIII, né? Achando que a teologia ainda ia salvar a vida da gente, né? Agora, em 2021, isso já não seria mais possível, a gente achava, né? Mas veja como isso ganhou muita força. E aquilo que é de mais original do tempo que nós estamos vendo, que são as redes sociais, estão servindo para sustentar um neoconservadorismo, né? A fake news ocupou um espaço fundamental que é das redes sociais, né? Que são as redes sociais. Então, me parece sim que se for verdade isso que a gente está sentindo, que é a humanidade viver ciclos, né? Mais críticos, outros menos críticos, uns mais progressistas, outros mais conservadores, talvez nós vamos viver aí esperançosamente logo na frente, vamos ver aí na frente, os ciclos mais progressistas novamente, né? Com eleições diretas que vão respeitar, né, o trâmite normal das coisas, que sempre foi assim, especialmente pós-ditadura militar. Nós vamos viver uma retomada de assento na ciência, né, e na verdade científica como uma resposta mais convincente para os problemas da humanidade. Já visto as vacinas agora, né? Pessoas não querendo se vacinar contra a Covid-19, o que parece uma aberração, e não era um número pequeno de pessoas, né? Pesquisas demonstravam de 15% a 20% de pessoas que não tinham crença de que a vacina seria uma solução, né? Veja, pesquisas demonstravam que pessoas não queriam a vacina, que são resultado de pesquisa. Às vezes as pessoas acham que um cientista senta em casa no seu laboratório, num centro de pesquisa, e de repente a ideia vem como um eureka, né? Como é o nome do podcast aqui, e de repente a vacina está pronta. Não, são anos de pesquisa para uma vacina estar pronta. Então me parece assim que nós vivemos ciclos mais críticos e ciclos mais conservadores.
A questão de fundo é nós temos uma orientação nossa, né, que nos dá um ponto de referência. Eu, por exemplo, me movo dentro de uma perspectiva de educação da teoria crítica, freiriana, né, científica, sou um cientista, trabalho em 2 programas de pós-graduação, não poderia ser diferente, né? E me parece, pelo que está acontecendo nos últimos dias aí, que nós estamos do lado certo da história, né? E aqui a questão não é nem querer estar certo ou errado, mas me parece que se posicionar em favor da ciência, em favor das verdades científicas, em favor da defesa do meio ambiente, contra o desmatamento, contra as queimadas, a favor da vida e da dignidade humana, ainda me parece ser o lado certo da história. Se eu morresse hoje, Suzane, eu morreria feliz de ter cumprido a minha missão e ter a certeza de que eu defendi os oprimidos, aqueles que mais precisavam, e fiz a defesa do planeta com todas as forças que eu tenho e com as condições que eu tenho. E na trincheira de luta que é a minha, que é os programas de pós-graduação onde eu trabalho, numa universidade comunitária, né? Então eu sou um servidor da comunidade, né? Eu me movo nesse movimento e acredito que as pesquisas que a gente vem realizando vem sendo uma contribuição para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento do campo científico, da educação ambiental e da comunidade freiriana onde eu estou inserido. Acompanhando seu discurso, né? Veja, você está numa posição bastante delicada, porque, claro, que agora as coisas parecem que estão mudando, mas, veja, cientista, educador, né? Freiriano, discute... Quase um ambientalista. Ambientalista. É aquela pessoa que passou por muitos apuros, porque os ataques a Paulo Freire, aos ambientalistas, à ciência e à educação foram muito fortes. E você junta tudo isso, né? Você sentiu alguma coisa nesses últimos tempos, assim, pessoal? Chegou a sofrer alguma coisa agora, uma coisa mais pessoal, assim, sua? Olha, sofrer eu acho que não, Suzane. Veja, me parece que foi um tiro que saiu pela culatra, né? O último texto que eu li do professor Romão, que foi meu supervisor no pós-doutorado, ele disse assim: tentaram destruir o legado de Paulo Freire, mas sem sucesso. Porque, ainda bem, Suzane, os nossos opositores são muito desqualificados, né? São pessoas que não leem Paulo Freire, só criticam. São pessoas que não entendem do ecossistema biofísico-químico, de como funciona o nosso planeta Terra. Portanto, os seus argumentos contra o aquecimento global e contra a defesa da Amazônia, da defesa dos povos indígenas, dos quilombolas, das minorias, que já se tornaram maiorias no nosso país, contra a cultura LGBT e todas as outras, da qual eu faço uma defesa aberta e franca, né? Em defesa contra o sexismo, né? Em favor da mulher, enfim, me parece que esse é o debate freiriano e ecopedagógico de hoje, né? Então, quando eu digo que o tiro saiu pela culatra, é porque foi o contrário comigo, Suzane. Eu faço praticamente uma live por semana para falar disso na internet, a convite de outras pessoas. Não porque... Tem um canal também, mas a convite de outras pessoas. Eu já não tenho agenda até novembro e nós estamos em agosto. Então me parece que gerou contraditório, sabe, Suzane? Enquanto queriam nos invisibilizar, isso acabou gerando uma visibilidade extraordinária. E olha que eu sou um professor, Suzane, do interior do país, né? Estou em Santa Catarina, que não é São Paulo, né, que não é Brasília, e estou numa universidade comunitária que não é uma federal, e nesse movimento, né, descobrem a gente para falar abertamente de todas essas temáticas. E um último dado que eu recebi há alguns dias atrás falava de 30% a mais de venda das obras de Paulo Freire esse ano por conta dessa negação do pensamento freiriano. Então, repito, foi um tiro que saiu pela culatra, tentaram nos invisibilizar, tentaram matar as nossas ideias, mas na verdade foi como regar uma semente que estava às vezes escondidinha, né, na terra, e agora ela brotou e vai ser uma árvore frondosa. Eu tenho certeza que vai crescer muito esse debate freiriano, e essa questão da educação ambiental, da ecopedagogia também vai vir com muita força nos próximos anos. Que bom. Professor, te agradeço, tá? Muito obrigada. Eu sei que a gente teve uma dificuldade aí para encontrar um tempo, né, para conversar, mas foi muito bom. Estou muito contente com o resultado dessa entrevista. E queria que agora o
eu chamei você de senhor e você o tempo inteiro, né? Eu fui, na verdade, eu não Tá sei. tudo bem. Você é novo, como eu, então, Claro. né? Mas Perfeito. foi mais por um respeito acadêmico, assim. Tá certo. Mas você pode se despedir e falar do seu livro também, e se quiser falar um pouquinho do podcast, também fica bem à vontade. Perfeito. Eu aproveito, agradeço mais uma vez, Suzane, pelo convite de vocês, né? A Uniplac é uma universidade comunitária como a nossa aqui no Chapecó. Parceiros, né? Tenho amigas aí, quero, aliás, registrar a minha amizade de longa data aí com a professora Lúcia Secato, né? Que possibilitou esse nosso diálogo aqui também, né? Minha parceira, já participei de várias bancas com ela daqui uns dias estará aqui comigo também, com as minhas orientandas. E agradecer pela oportunidade de falar aqui no podcast da Eureka. Eu tenho o meu podcast, né? O Ecopedagogia, você pode encontrar no Apple Podcast, no Google Podcast ou nos aplicativos como Spotify, por exemplo. Eu tenho colocado lá exatamente esse ano, numa segunda temporada, essas minhas falas que eu tenho feito por aí, né? Essas andanças, essas nossas andarilhagens freirianas e na perspectiva da educação ambiental. Então, quem quiser acompanhar, vai lá, segue a gente, né? E eu quero reforçar o convite para você conhecer esse livro aqui, que é o Educação Ambiental Freiriana, que é resultado do meu mestrado, que foi todo reformulado e reajustado, né? Ele está disponível no site da editora Livrologia para comprar e para baixar gratuitamente, né? Veja, Suzane, que interessante o nosso compromisso político aqui, né? E ser coerente. Eu fiz o mestrado em universidade pública, com bolsa pública, e agora eu coloco à disposição, então, esse texto revisado depois de 10 anos. Gratuitamente você entra lá, né, na livrologia.com.br e procura Educação Ambiental Freiriana e você vai encontrar, pode fazer o download gratuito da obra na íntegra e também, se quiser, se você é como eu que gosta de cheirinho de livro, aí pode comprar também e seguir, né, dialogando com a gente. E as redes sociais, né, Suzane? Facebook e Instagram, eu tô por lá também todos os dias com o Diário de um Educador, onde eu faço um vídeo curtinho de 3 a 5 minutos falando de como que é o nosso cotidiano na educação e no ensino superior. Convido todo mundo para acompanhar lá também. Um professor influenciador. Vamos acompanhar. A gente vai deixar na descrição do YouTube também e do podcast o link para que as pessoas possam baixar também o livro. E aí a gente pode também deixar o link das suas redes sociais para quem tiver interesse. Agradeço. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a entrevista e aos ouvintes do podcast. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.